The 9th plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear the address by His Excellency Jorge Carlos de Almeida Fonseca, President of the Republic of Cabo Verde. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Jorge Carlos de Almeida Fonseca, President of the Republic of Cabo Verde. You have the floor, Excellency. Boa tarde. Senhoras e senhores chefes de Estado e de Governo, Senhora Maria Fernanda Espinhosa Garcês, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, Senhoras e senhores chefes de delegação, Excelências, saúdo muito calorosamente a Senhora Presidente da Assembleia Geral, a quem dirijo felicitações pela sua eleição, formulando votos de muitos sucessos durante a sua nobre e desafiadora missão que ora iniciou. Felicito do mesmo modo o Sr. Miroslav Lajčák, da República da Eslováquia, Presidente cessante da Assembleia Geral, pelo excelente trabalho desenvolvido durante o mandato que acaba de terminar. Gostaria, de igual modo, de endereçar palavras de muito apreço ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. António Guterres, pela forma arguta e competente como vem dirigindo os destinos desta nossa casa comum, e reafirmar-lhe toda a nossa confiança e profundo respeito pela sua liderança, maiormente neste contexto de muitas dificuldades que o mundo atravessa. Refiro-me, por exemplo, ao terrorismo, que graça em muitos países, à problemática da crise migratória, particularmente no continente africano, onde praticamente todos os dias temos notícias de jovens, crianças e mulheres que desesperadamente abandonam os seus lares e prosseguem pelo mundo fora, em condições infra-humanas, à procura de uma vida melhor. O impacto das mudanças climáticas na segurança humana, os conflitos e outras ameaças à paz que nos chegam de todos os quadrantes do mundo, a gritante situação de pobreza, que ainda é uma realidade que desafia a nossa capacidade global em não deixar ninguém para trás. Para a mitigação destes e outros problemas que nos interpelam a todos nós aqui presentes nesta augusta Assembleia, tem contribuído o trabalho incansável das Nações Unidas, através da liderança do Sr. Secretário-Geral, a quem, mais uma vez, gostaríamos de testemunhar o nosso reconhecimento mais profundo. E para enfrentar todos estes problemas, a Senhora Presidente da Assembleia Geral não poderia estar mais certa quando nos propõe como lema da sua presidência tornar as Nações Unidas relevantes para todas as pessoas, assim como fazer do multilateralismo
que aqui defino como congregar de esforços, a via para conseguirmos a liderança global e responsabilidades compartilhadas, permitindo a construção de sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis que todos nós queremos. Excelências, Senhora Presidente da Assembleia Geral, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai completar 70 anos no dia 10 de dezembro do corrente ano. Porém, o ódio, a discriminação e a violência continuam ainda presentes e vivos. Como referiu a diretora-geral da Unesco, e passo a citar, centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos numa escala sem precedentes. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás e os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Fim de citação. O dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, tem um valor estratégico, na medida em que estes direitos estabelecem um padrão universal de sociedade a ser atingido, globalmente inclusivo, socialmente emancipatório, capaz de permitir a cada ser humano o seu desenvolvimento livre e pleno. O facto de normas e princípios universais de direitos humanos integrarem o ordenamento jurídico de grande parte dos países constitui, sem dúvida, um grande avanço para a humanidade. No entanto, tal não significa a sua plena e efetiva assunção. Na realidade, excelências, as conquistas no âmbito dos direitos humanos traduzem-se em um arcabouço de direitos cuja realização se entrelaça a condicionalismos culturais ou históricos a compor uma história não linear, por vezes contraditória e sempre aberta e incompleta. Assim, o respeito pela Declaração Universal dos Direitos Humanos constitui, por isso, um objetivo de natureza de nobreza indiscutível e, simultaneamente, um dos grandes desafios do nosso tempo. Pois, se por um lado se verifica o acentuar da luta pelo seu exercício, em grandes parcelas do globo, a sua violação encontra-se praticamente institucionalizada. Estas situações verificam-se também em cenários de guerra que infelizmente graçam em várias regiões do mundo, nomeadamente africanas, e que igualmente assumem proporções inaceitáveis através de práticas cotidianas que tendem a aumentar, como o tráfico de seres humanos, incluindo crianças, vítimas do crime organizado transnacional, bem como atos de genocídio e outros crimes de guerra. É, pois, nesta condição, nem sempre propícia, que, sob a bandeira da esperança, devemos prosseguir a luta pela defesa e pela promoção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, movidos, sobretudo, pela crença na capacidade dos homens, apesar de causalidades e constrangimentos, de criativamente adaptarem a realidade
à sua vontade. A opção por uma política de paz, de diálogo e de entendimento, na prevenção e na resolução de conflitos, mais do que a explicitação e assunção desses valores, é a emanação do modo de ser e de estar dos cabo-verdianos, de uma cultura de tolerância que tem permitido que, ao longo das 4 décadas da sua história como país soberano, tais valores e princípios tenham informado as políticas do nosso país. No nosso dia a dia em Cabo Verde, temos demonstrado que a tolerância é sempre possível, a permuta de valores uma realidade, mesmo em condições adversas. Senhora Presidente da Assembleia Geral, Senhor Chefe das Delegações, Senhor Secretário-Geral, verificamos com profunda tristeza que em muitos países do globo ainda continua a existir a pena de morte. A existência da pena de morte em pleno século XXI exige de todos nós uma reflexão mais profunda, mais cuidada e mais responsável. É facto que a necessidade de uma nova consciência universal nos suscita a rever os nossos propósitos e motivações de convívio humano, tendo sempre em linha de conta o respeito pela vida e pela eminente dignidade da pessoa humana. Cabo Verde é um país com um sistema constitucional e penal que não contempla a prisão perpétua, muito menos a pena de morte. Esta, aliás, inaplicável já antes do último quartel do século XIX. A nossa condição histórico-social singular incutiu-nos princípios e valores, nomeadamente de cunho cultural, que pugnam pela observância do direito à vida em quaisquer circunstâncias. Nesta senda, queremos aqui deixar lavrada a nossa concordância absoluta com o apelo à consciência dos governantes, lançado recentemente pelo Papa Francisco, no sentido da busca de um consenso internacional pela abolição da pena de morte, apelo que, para além de inequívoca da pena de morte, apelo que, para além da inequívoca, firme e pedagógica condenação da pena capital, se manifesta contra as chamadas execuções extrajudiciais ou ilegais, autênticos homicídios que têm sido cometidos. Acreditamos, excelências, firmemente, em nome da clemência e em nome da prudência, que a pena capital não se revela como instrumento adequado e justo, e nem sequer eficiente de reposição do direito, tendo em conta as suas insuperáveis condicionalidades e fragilidades. A vida, como valor superior, não pode ser deixada à mercê de julgadores presumivelmente falíveis, que, desconhecendo as leis da clemência, se obstinam imprudentemente a assumir o sujo tabardo de carrasco, sucumbindo perante a turva luz de uma lei que, enquanto valor relativo, não estará seguramente acima do valor da vida e da ética que a encarna. Além disso, excelências, porque também acreditamos na regeneração do homem, na via de uma permanente e otimista antropologia, temos para nós que no mundo contemporâneo existem condições
institucionais e instrumentos sancionatórios menos gravosos, que se prestam a servir como mecanismo ajustado e eficaz de punição, evitando a indigna solução radical de pôr termo à vida do nosso semelhante. Enfim, a pena capital mostra-se insustentável de uma perspectiva de uma política criminal própria de um Estado de Direito. É nesta linha que gostaríamos de subscrever inteiramente a iniciativa lançada pelo Santo Padre, o Papa Francisco, solicitando uma moratória universal das execuções capitais. Senhora Presidente, senhoras e senhores chefes das delegações, senhor Secretário-Geral, minhas senhoras e meus senhores, Cabo Verde, pequeno Estado insular e com grande escassez de recursos, no apogeu dos seus 43 anos de independência, orgulha-se de ser um país democrático e de se ter erigido em Estado de Direito, construído com o sacrifício e a determinação dos cabo-verdianos residentes no país e no exterior. Acredito que o meu país, ainda que modestamente, possa contribuir para a busca de soluções para importantes problemas que afligem o conturbado mundo dos nossos dias. Para além da estabilidade política que nos tem caracterizado e da construção e consolidação de um regime democrático, a nação cabo-verdiana, que antecedeu a criação do Estado, pode ser considerada um exemplo de convivência pacífica entre gente oriunda de países diferentes, com credos diferentes, que se amalgamaram numa cultura mestiça original, aberta ao mundo e à permuta de valores. Igualmente devo, sem falsa modéstia, dizer que me orgulho da trajetória percorrida pelo meu país da independência estes dias. Aliás, posso dizer que os índices de desenvolvimento humano, económico e financeiro registados têm merecido invariavelmente a avaliação positiva das principais instituições internacionais, nomeadamente as de cariz financeiro. Porém, com uma economia baseada em serviços, um mercado de dimensões exíguas e uma agricultura que luta contra a desertificação e a escassez de chuvas, não podemos ignorar as grandes vulnerabilidades de que padecemos e, por isso, sabemos que não nos podemos deslumbrar com o facto de termos sido graduados como país de rendimento médio. Pelo contrário, pensamos que não podemos perder de vista que a nossa economia é ainda muito dependente, que ela não consegue absorver parte significativa da mão de obra, com todas as consequências sociais advenientes, o que nos obriga a continuar a contar com a solidariedade da comunidade internacional. Naturalmente que devemos também contar com uma mobilização de recursos acrescida, dos recursos domésticos, dizia, para desenvolver através de parcerias público-privadas esforços cada vez mais eficazes na luta contra a pobreza extrema, a exclusão social e o desemprego, principalmente do jovem, e favorecer por essa via o crescimento e o desenvolvimento harmonioso do nosso país. Os constrangimentos ao nível da energia, da água, da saúde e do saneamento, para apenas citar esses, terão de continuar a merecer a nossa devida atenção, para que,
a par da criação de indispensáveis infraestruturas, consigamos criar as condições necessárias ao crescimento sustentável da nossa economia. De igual modo, quando olhamos para o nosso futuro, é preciso ainda ter em conta os impactos cada vez mais desastrosos no mundo e os desafios, em particular, nos pequenos estados insulares em desenvolvimento, das mudanças climáticas e de outros riscos advenientes de desastres naturais. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, Cabo Verde graduou-se em 2008 a país de rendimento médio, num momento de forte crise financeira internacional, o que contribuiu para fazer perder as oportunidades geradas pela graduação. As vulnerabilidades estruturais de que padece o país não só se agravam, como se tornam mais complexas desde então. Prova disso são as ainda existentes assimetrias regionais, acentuadas pela descontinuidade territorial de um país insular, os nefastos efeitos da seca e da desertificação e de outras alterações climáticas, a fraca capacidade produtiva, o desemprego jovem e as desigualdades sociais e de género, o peso excessivo do estoque da dívida externa no equilíbrio orçamental, as dificuldades de ligação do país pela via aérea e marítima interna, dificultando a criação de um mercado competitivo e coeso, tão essencial para o desenvolvimento do nosso turismo. Tais factos convencem-nos da necessidade e da pertinência de medidas de apoio diferenciadas e ajustadas à realidade do país em matéria de desenvolvimento, do comércio e de dívida externa. Enfim, minhas senhoras e meus senhores, leva-nos a apelar para uma inclusão e elegibilidade mais consequentes dos países insulares em desenvolvimento, em linha com os trabalhos em curso que eu encorajo do Sistema das Nações Unidas, da OCDE e de outras instituições. É nesta perspectiva que o governo do meu país, Cabo Verde, organizará no mês de dezembro deste ano uma mesa redonda em Paris, apelando à mobilização de parcerias inovadoras, consentâneas com a sua realidade de pequeno Estado insular em desenvolvimento. Cabo Verde quererá ouvir dos seus parceiros de desenvolvimento o que pensam da pertinência das suas propostas e das suas opções e com eles também analisar modalidades de cooperação em estreita sintonia com os esforços internos consentidos, incluindo o alinhamento do Plano de Desenvolvimento Nacional com a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Contamos, pois, com o vosso apoio nessa caminhada por um Cabo Verde rumo a um desenvolvimento sustentável que tanto almeja. Muito obrigado pela vossa atenção. En nombre de la Asamblea General, agradezco a Su Excelencia el Presidente de la República de Cabo Verde y pido a protocolo que acompañe a Su Excelencia. The Assembly will now hear On behalf of the General Assembly, I wish to thank His Excellency Jorge Carlos de Almeida, President of the Republic of Cabo Verde. May I request representatives to remain seated while we greet the Head of State.